Sobre tela preta em letras brancas, Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Secretaria de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. É dia. Em pé da cintura para cima e de perfil direito, um homem negro de chapéu panamá, barba e camisa brancas, toca o maracá. Ao fundo, árvores e um casebre de madeira. Do pescoço para baixo, uma mulher branca, sentada de lado, acende um grande cachimbo com um fornilho esculpido com a face de um indígena. De frente, ela fuma sem tragar. Em letras brancas, Neide. Caminha de costas para Pachamama nós. começou mais como um espaço de terapias, né? Isso foi em 2004, assim, com algumas pessoas que também faziam atendimento de reiki. E a gente pensou de ter um espaço mesmo, né? De alugar uma casa. Então a gente começou muito com yoga, com reiki. E já na primeira casa que a gente teve, que na época chamava Pachamama Vida e Saúde Integradas, né? No início não era um centro espiritual. E era um espaço privado, né, que a gente tinha. E daí nessa primeira casinha que a gente tinha no bairro ali em Novo Hamburgo, tinha uma plaquinha escrito Reiki Xamânico, e o Felipe morava perto assim e passou, né, na frente da casa, viu aquilo Reiki Xamânico e entrou lá. E na época ele estava com o Max, né, o Max Mello. E os dois entraram ali e a gente começou a conversar e tudo. E eles propuseram a gente fazer uma roda, né? E foi quando a gente começou as rodas de cura mesmo. Então, assim, desde 2004 as rodas de cura já acontecem, né? Na luz do dia, cerca de 30 pessoas sentadas no chão em uma grande roda em uma clareira, algumas com cachimbos e outras com leques. Ao centro, instrumentos musicais e um cooler. Close no rosto de uma jovem branca. De cabelos compridos. Ela canta. Agora em uma roda, ela canta e toca título. Uma vela é acesa no centro da roda por uma mulher branca. Close em um cipó de jaguba iluminado pelo sol. Em letras brancas com grafismos indígenas. Chama de alegria. Em letras de forma brancas, 20 anos do Centro Espiritual Pachamama. Lentamente e de muito perto. Movimento de câmera pelo cipó de jagube. Detalhe do braço de um homem branco agachado. Ele segura no cipó que se esparrama pelo chão. O caminho começou no ensino médio. É Felipe. E aí eu fui cair dentro de um temazcal, bem novinho. E isso mudou muito a minha vida, né? Abriu as portas para esse caminho xamânico, esse caminho espiritual, né? E fiquei com a missão de buscar grupos que tomassem ayahuasca. Aí fui morar em Novo Hamburgo. E conheci uma igreja ecumênica em Novo Hamburgo, né? Conheci o Max Mello na época aí também. E eu levei o xamanismo para dentro dessa igreja. Também a primeira medicina que eu recebi foi das mãos dela, né? O primeiro daime. E eu morava com o meu pai nessa época e a Neide abriu a Pachamama na frente da minha casa. Aí eu e o Max fomos lá e já nos conectamos com a Neide, assim, de primeira, né? O primeiro trabalho que nós abrimos foi a roda de cura, que tem até hoje, né? Que é um pilar, assim, dos nossos trabalhos. A gente passava o cachimbo, né? A gente dizia que era a roda do cachimbo. Então a gente ia passando o cachimbo e cada um com o cachimbo na mão fazia uso da palavra
para fazer um rezo, para falar alguma coisa. Então a gente chamava da roda do cachimbo. Então isso foi bastante tempo desse jeito, né, com essa roda assim, cachimbo. Depois a gente começou a fazer cerimônia com a ayahuasca, né? Daí já foi no segundo ano da Pachamama que a gente começou a fazer cerimônia com a ayahuasca, né? A gente começava cedo e mais ou menos pelas 9 horas por aí a gente terminava a cerimônia. E isso foram também 2 anos até que a gente foi para a casinha, né? Que a gente ficou até o ano passado, assim. É um espaço meio que um mato, assim, dentro do espaço urbano, né? Da cidade ali de Novo Hamburgo. E tinha uma casinha de madeira, né? E a gente construiu um salão também, muito de mutirão. A gente construiu um salão de pedra, assim, com muito material que já era da antiga casa. Então a gente sempre teve muito isso de estar construindo usando os materiais que a gente já tinha, né? Muito esquema de mutirão e construímos isso. Em uma tenda, pessoas estão sentadas em semicírculo. A maioria são jovens brancos, reunidos ao redor de uma fogueira central, onde 4 homens colocam lenha. 2 deles tocam maracás. Tambores indígenas estão espalhados pelo chão de terra batida. Do teto, pendem cangas com imagens de deuses hindus e uma com a de Buda. A chama flameja intensamente. Um dos homens agita o maracá, apontando em direção à fogueira. Daí a gente então reformulou e daí nisso a gente transformou então em Centro Espiritual Pachamama, né? Não era então mais um espaço privado, e sim a gente fez um estatuto, né? E principalmente em função das medicinas, da ayahuasca, que para a gente comprar ayahuasca, né? Que na época a gente não fazia a nossa própria ayahuasca, a gente precisava trazê-la do Acre, né? Ou trazia do Maranhão. Então a gente precisava ter um CNPJ. Então nós criamos o Centro Espiritual Pachamama, né? Para poder estar trazendo a medicina que a gente consagrava. Também estão penduradas uma bandeira da paz e a huipala, símbolo dos povos andinos. Quando nós começamos com o trabalho com a ayahuasca, era muito dentro de uma linha, né, que se chama universalista, que é um trabalho ayahuasqueiro com músicas xamânicas, né? O Felipe, ele era fardado de Santo Daime, mas a gente nunca seguiu a doutrina do Santo Daime. A gente fazia o nosso trabalho sentado no chão, fumando cachimbo, né, fazendo rezo, muitas músicas de nova era. Então sempre foi nessa linha o trabalho da ayahuasca, né? As cerimônias elas vão se transformando no tempo, né? Conforme a gente vai caminhando e conhecendo as pessoas, conhecendo os caminhos, as diferentes linhas espirituais, elas vão nos enriquecendo e a gente vai incorporando isso na nossa liturgia, no nosso rito, né? No início a gente tocava mais canções xamânicas, hinos do Santo Daime, né? Com a consagração da ayahuasca. Mas certa vez a veinha resolveu entrar na Umbanda. Ela ia numa terreira e começou a trazer isso para dentro da Pachamama, e nós incorporamos os orixás, né? O culto aos orixás, essas forças da natureza, né? E o xamanismo é uma coisa que ele traz essa conexão com a terra, né? E quando, também antes de eu seguir esse caminho, eu caminhei também dentro da Umbanda, né? Então eu tive muitos ensinamentos dentro da Umbanda, que quando eu encontro depois a Pachamama, através da Neide e do Felipe, foi porque a gente começou a ver que precisava ampliar esse campo de atuação, né? Então a gente fez Nilson Runeb, ele é o homem negro. Esse trabalho de iniciar assim umas rodas de Umbanda dentro da Pachamama, para que as pessoas pudessem, quando fossem ser atendidas, realmente receberem o acolhimento, né? E eu vejo que isso fez crescer assim muito a busca do pessoal lá na Pachamama, né? Em primeiro plano, as labaredas da fogueira. Ao fundo, as pessoas em roda, sentadas no chão. Tela escura. É noite. O cuidado Felipe abre que um caldeirão e tendo observa. quando a gente vai preparando esta medicina,
porque elas vão trazer justamente, como se a gente trouxesse a terra para a gente, dentro da gente, né? E a gente diz que o cipó é como uma jiboia, né? Que quando a gente toma, ele vai entrando dentro da gente, ele vai se enrolando, ele vai se transformando. E todo mundo que toma ayahuasca a primeira vez se sente transformado, né? Porque essas plantas, elas trazem essa transformação. E quando tu faz essa transformação com plantas, a tua relação com a terra vai ser diferente, né? E a tua proteção da terra vai ser diferente também. Não tem como tu tomar ayahuasca e não sentir a tristeza da terra quando ela está sendo devastada, né? A espiritualidade, ela vai fazer parte da vida da gente quando a gente começa a tomar ayahuasca, né? Então isso também, a gente aqui no Brasil, a ayahuasca ela é permitida de uso ritualístico, né? Mas a gente sabe de muita gente que está fazendo uso sem ser um ritual, sem ser uma igreja, e que ela também pode causar mal se as pessoas não souberem e não respeitarem a medicina. E nós aqui não, nós cultivamos as nossas plantas. Nilson. Né? Então elas não são mais compradas no mercado, né? A gente mesmo produz. Então, para quê, né? Porque ali, quando a gente faz essa medicina, todos participam, né? A maioria participa, a maioria da família Pachamama, para que possam botar a sua energia naquela planta, né? Para que quando a gente usá-la, está sendo usado por toda a energia de todos da família, né? E todos aqueles que vêm provar essa nossa medicina vão sentir o potencial dessa família, né? Porque todos botaram a mão ali, todos mexeram na panela, todos prepararam, todos bateram o cipó, né? Para que isso acontecesse. Então, a função desses espaços, né, principalmente aqui nós, né, da Pachamama, é despertar também nessas jovens, né, os que buscam estar conosco, né, o respeito que tem que se ter com essas medicinas. Né? Felipe segura um jagube ou mariri em meio à mata e sorri. O que está fazendo aí, Felipe? O que você acabou de fazer? Um mariri, o tiporinho, que ele cresceu aqui dentro do mato, fez a copada dele para cima, já pegou bastante sol e já está numa grossura boa para fazer um feitio. Um cipó de porte médio. Close em um cipó. Muito lindo. Movimento de câmera de baixo para cima pelo cipó. Felipe o segura com a mão direita. O nosso primeiro feitio, nós botamos a intenção que em maio de 2018, 19, foi o nosso primeiro feitio, não recordo bem, que nós íamos fazer o feitio nessa data. E justamente o jagube estava tão grande, né? Tinha uns 13 anos, e ele derrubou 2 árvores. Então, bem nesse mês que nós tínhamos jogado para o astral. E aí foi muito intenso, porque nós tivemos que correr atrás dos materiais para fazer o feitio, as panelas, o fogo, a fornalha. Mas isso nos abriu as portas para começar a ter o nosso próprio sacramento, a nossa própria medicina. E a partir daí já fizemos 4 feitios. Em off, ele em frente a um caldeirão. Isso é uma bênção. Eu digo para todos que querem consagrar essa medicina, que busquem cultivar, plantar, né? Que em algum momento vão colher e vão ter esse fruto. Pensando no processo até quando a gente fez a ayahuasca, né? Quando a gente produz, quando a gente faz um feitio, né? Quando se constrói uma fornalha aqui que foi construída coletivamente. E tudo na Pachamama sempre foi muito coletivamente, sempre foi muito mutirão, né? Porque é isso, como não se cobra, né? Então não existe um dinheiro que sustenta a Pachamama. A Pachamama ela é feita com os braços e as mãos de todo mundo, né? E os corações e as mentes de todo mundo. Então a gente construiu uma fornalha aqui em Rolante e fizemos o nosso primeiro feitio aqui. E são dias, né? Não é uma coisa assim, então agora eu vou lá pro sítio, agora vou bater o jagube e pronto. Não,
Foram dias para fazer uma fornalha, foram dias para colher as rainhas, porque rainha, ela tem, em mais de um lugar a gente foi colher, são muitas folhas que precisa. O colher o jagube, onde é que vai colher o jagube, daí traz tudo para cá. Então tem o pessoal que trabalha, tem o pessoal que cozinha, tem o pessoal que mantém a harmonização do espaço, mas para poder chegar nisso que a gente acredita, né, que é o bem comum, que é estar trilhando esse caminho, como se diz, o caminho do coração, aquilo que nos faz viver, que nos dá sentido nessa vida. Né? Hoje chama até de, neo-xamanismo, não sei o quê, e não é nada disso. É apenas um resgate do que é nativo na natureza. Né? É sentir aqueles nativos que habitavam antes esse planeta. Então é esse caminho que eu vejo no futuro que a gente vai buscar traçar aqui na Pachamama, né? Maior despertar de consciência. Né? É o que eu acho que é o futuro que a gente tem que trazer para o planeta. Né? Nilson. Arro. Essa riqueza ela é muito importante na nossa vida, na nossa caminhada e na própria Pachamama. Closinho Cipó. E além da parte espiritual, tem a parte social, né? Nós somos um grupo sem fins lucrativos, que também, como nos inspiramos dessas culturas ancestrais, ameríndias, africanas, nós também temos essa responsabilidade social de apoiar as comunidades indígenas locais, né? Lutar contra o racismo, enfim, né? Ter esse compromisso. Mas a gente procura, dentro do nosso espaço, em todas as nossas relações, fazer com que a justiça sempre seja feita. Né? É possível ter um centro espiritual que seja um centro espiritual de luta também. Ele reza porque considera a espiritualidade fundamental na vida de todo mundo. Né? Nós somos corpo, mente, espírito. Então a gente precisa trabalhar essa espiritualidade, todo mundo precisa trabalhar a espiritualidade, mas essa espiritualidade precisa ter ação. Não adianta tu ficar rezando na tua casa e não fazer nada. Não adianta tu ficar rezando na tua casa e tratar mal as pessoas. Tu ficar rezando na tua casa e permitir que as pessoas passem fome, que as guerras existem. Quer dizer, tu tem que te manifestar em relação a isso também. E é isso que a gente quer mostrar nesse documentário, que a nossa luta é essa também. A gente sabe o que representa todos os seres espirituais que vieram antes de nós, dando um exemplo que é Jesus Cristo, né? Que ele nunca foi um ser que defendeu os poderosos, né? Ele justamente vivia com os povos mais humildes e lutando para que isso fosse diferente. E esse é o nosso propósito nesse espaço também, nesse centro espiritual. Que a justiça seja feita, e o que a gente puder fazer para que essa justiça seja feita, a gente vai estar fazendo, rezando e atuando também. Né? Na tela dividida sobre fundo preto, à esquerda, na luz do dia, a tenda com as cangas. Nilson, Neide, Alexandre, Felipe, Carol e Débora, em pé, em frente à fogueira. Eles rezam. Nilson segura um cocar, o eleva acima da cabeça e o coloca na fogueira como oferenda. Mais pessoas estão sentadas no chão e em círculo, com velas acesas à frente delas e instrumentos de percussão. À direita e em letras brancas, agradecemos a todas e todos que deram sua palavra e contribuição para a realização deste documentário. Foram muitas falas lindas sobre a importância da família Pachamama na vida de tantas pessoas. Créditos selecionados. Direção: Bruna Giuliatti, Carol Willig, Rosana Kirsch. Produção: Rômulo Garcia da Silva, Rosana Kirsch e Carol Willig. Direção de fotografia: Bruna Giuliatti e José Thiago. Edição: José Thiago e Bruna Giuliatti. Música trilha: Centro Espiritual Pachamama. Audiodescrição: Filmes que Voam. Roteiro e narração: Ana Paula Possapi. Consultoria: Cida Leite. A tela escurece. Em letras brancas com grafismos indígenas, chama de alegria. « 20 anos do Centro Espiritual Pachamama.
Todos os esforços razoáveis foram feitos para localizar os detentores dos direitos autorais, caso algum direito tenha sido desrespeitado, favor entrar em contato com a produção. Sob a luz do dia, homens, mulheres e crianças, sentadas no gramado, tocam, cantam e tomam chimarrão. Ao fundo, jovens jogam futebol, close em mão que tocam djambé.